O ouro está subindo e o Bitcoin tem caído bastante. Nessa semana, o Bitcoin está sendo negociado a mais ou menos 110 mil dólares, enquanto que o ouro, ao longo desse ano de 2025, apreciou seu valor, chegando a ser negociado a 4.300 dólares por onça, né? O que será que está acontecendo? As pessoas estão perdendo a confiança no Bitcoin como reserva de valor e estão voltando para o padrão ouro? Ou será que está acontecendo algum movimento de mercado que a gente ainda não prestou atenção, que tem jogado esse preço do Bitcoin para baixo e do ouro para cima? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. Então vamos lá, o que a gente tem no cenário americano, da economia americana? O Fed cortou juros agora no último pronunciamento, ainda que a inflação americana não tenha sido controlada, porque o que acontece? Normalmente, quando as economias querem controlar a inflação do país, eles sobem a taxa de juros. E aí, depois que essa inflação começa a ser controlada, aí vão fazendo corte na taxa de juros para que a inflação chegue num patamar que está próximo da meta anual definida pelo Estado, né? Mas isso não aconteceu. Mesmo com a inflação não controlada, que é uma inflação alta para histórico americano, o Fed deu um pronunciamento de redução de taxa de juros. Segundo ponto, os Estados Unidos está com um déficit absurdo. Tá? É um déficit histórico atualmente, está muito endividado. E o fato dele estar muito endividado, junto com esse corte de taxa de juros, sem ter controlado a inflação, é outro ponto negativo que as pessoas vão perdendo a confiança no dólar. Além disso, a procura de pessoas físicas, né, e alguns institucionais pro Tesouro Americano tem sido baixa. Então esses três pontos têm jogado contra a confiança no dólar. Quando isso acontece, normalmente o mercado fiduciário ele migra parte dos seus recursos para onde? Para o ouro, porque ele preserva valor em ouro, tá? E a gente já sabe, eu já comentei em outros vídeos aqui, que lá na década de 70 o dólar já perdeu o lastro em ouro, né? Então o que sustenta a precificação do dólar foi uma convenção que teve em 1970 ou 71, se eu não me engano, que deixou o petróleo ser negociado em dólar. E como a negociação de petróleo é mundial, a demanda por dólar é maior. Então isso segura muito o poder de compra do dólar. Porém, mesmo com esse petrodólar, a desconfiança em cima dessa moeda tem sido cada vez maior por outros países e por institucionais. Por que por outros países? Porque vários países preservam valor em dólar, né? E vários institucionais também têm tesouro americano. Só que toda essa desconfiança de mercado fez ter um movimento maior para o ouro, tá? Porém, tem um economista americano que diz o seguinte, que essa migração para o ouro, para o padrão ouro, das pessoas voltarem a querer preservar valor no ouro, e por isso a subida que teve nesse ano, é natural e, inclusive, segundo ele, é de interesse dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele deixa menos passivo de dólar descoberto. Como assim, Alexandre? Vamos lá, eu vou tentar explicar de uma forma simples. Se você souber outra forma de explicar, pode comentar aqui embaixo para ajudar as pessoas. O dólar ele perdeu o padrão ouro, né? Ele não tem lastro em ouro, porém existe um percentual que é avaliado de quantos dólares estão sendo negociados no mercado, quantos dólares tem no mercado, comparado a quanto vale a reserva de ouro do Estado americano. Então, quando o preço do ouro se aprecia, é como se ele tivesse esse percentual cada vez menor, e isso conta positivamente para o dólar. E é uma das formas de contar positivamente para o dólar sem injetar mais dólares na economia, gerando inflação. Vamos lá. Os Estados Unidos têm hoje 8.100 toneladas de ouro, beleza? Com a onça sendo precificada a 2.300 dólares, isso significa que essa reserva de ouro tem o valor de 650 bilhões de dólares, mais ou menos. Beleza? Se no mercado americano todo tem entre 5 a 6 trilhões de dólares no mercado, significa que 90% dos dólares em circulação não estão cobertos pelo ouro que eles têm em reserva. Beleza? Isso já é de ciência de todo mundo. Mas quanto maior essa parte descoberta de ouro, significa que a confiança na moeda vai caindo cada vez mais. Então, uma das formas, segundo esse economista, né, uma das formas do Estado aumentar a parte que é coberta pelo ouro é deixando o preço do ouro subir. E aí, essa teoria dele faz sentido, essa baixa de taxa de juros, ainda que a inflação não esteja controlada. Por quê? Porque as pessoas vão migrar para o padrão ouro, vão migrar para a reserva de ouro. E se todo mundo migra para lá, o ouro sobe
E com ouro foi negociado agora $4.300. Segundo a estimativa desse cara, essa precificação de ouro pode chegar a $16.000. Imagina, $16.000 por onça significa que as reservas dos Estados Unidos de 8.100 toneladas, precificada a $16.000, chegariam a valer 4 trilhões de dólares. Então, se tem 6 trilhões em negociação no mercado, em dólar, disperso pelo mundo, porém a reserva de ouro dos Estados Unidos vale 4 trilhões, eles têm menos dinheiro descoberto. E aí a confiança no ouro sobe. Entendeu a linha de raciocínio? Então, segundo esse economista, esse especialista lá, ele fala que até para o Estado americano é interessante que o preço do Bitcoin caia. Porque se a confiança no Bitcoin diminui e mais pessoas acreditam no padrão ouro, melhor para o Estado americano nesse cenário que eles estão vivendo agora. Isso pode parecer só uma teoria da conspiração, mas faz todo sentido se a gente avaliar friamente. Inclusive, nessa semana passada agora, o Bitcoin teve 19 bi liquidado, né, em Bitcoin com as quedas que teve. E aí as pessoas pensam, caraca, várias pessoas então venderam 19 bilhões de dólares em Bitcoin para poder colocar em tesouro. Não é assim que funciona. Porque no Bitcoin existe uma coisa que é a alavancagem. As pessoas fazem com derivativos. Alexandre, o que é derivativos, alavancagem? Eu não entendo muito bem o que é isso. Vamos lá. Assim, vamos supor que você tenha $10 em Bitcoin na sua corretora. Tá? E como é que você trabalharia alavancado para ganhar na queda do Bitcoin? Você vai lá, tem algumas corretoras, inclusive, que oferecem créditos para você trabalhar alavancado, de 10 vezes o valor que você tem custodiado. Então, por exemplo, se você tem $10, você colocou lá custodiado isso como colateral, $10 de colateral, que seriam, sei lá, 10 mil satoshis, se a gente considerar $100.000 por Bitcoin, a corretora vai congelar aquele saldo ali e vai te dar um crédito de $100. Com esses $100, vamos supor que a $100.000 o Bitcoin, você vendeu todos esses $100 e o Bitcoin caiu para 90, você está apostando na queda. Você recompra a quantidade de satoshis que você precisa para liberar os seus satoshis lá, que seriam 10 mil satoshis, só que com um preço mais baixo você compraria por $90, né? E aí você vai lá e devolve 10 mil satoshis para a corretora, recupera os seus satoshis e esse lucro da operação fica para você, que seria aí de $10, tá? Não sei se ficou tão claro, mas volta no vídeo aí que você vai entender. Só que como que isso pressiona o preço do Bitcoin para baixo? Se vários institucionais ou várias pessoas de forma sincronizada fazem isso no momento que o mercado tem baixa liquidez, por exemplo, no final de semana, num feriado ou algo do tipo, que foi exatamente como que aconteceu a liquidação dessa última semana, você tem uma pressão vendedora do Bitcoin muito forte. Só que se você tem uma pressão vendedora muito forte e o Bitcoin chega num nível a ponto de liquidar as posições de quem está com o Bitcoin em colateral se alavancando, meu irmão, tem liquidação automática. Porque o que acontece? Se você pegou esses $10 como colateral para apostar na queda do Bitcoin, só que o Bitcoin subiu para $101.000, esses teus $10 já vão ser liquidados. Porque com a garantia que você deu, você não consegue bancar aquela subida do Bitcoin. Se ele for no movimento inverso do que os derivativos estão apontando, parte do dinheiro é todo liquidado de forma automática. Então esses 19 bilhões de dólares que foram liquidados no mercado na última semana, não é porque várias pessoas chegaram na corretora e falaram assim, agora eu vou vender meu Bitcoin aqui porque eu quero botar em ouro. Não é necessariamente isso. É porque muito provavelmente várias pessoas estavam alavancadas, só que com a queda, apostando ou na queda ou na subida, só que a variação do preço do jeito que aconteceu jogou essas pessoas para serem liquidadas, né? E essas posições foram liquidadas de forma automática. Então, se você pensar, todo esse cenário faz sentido para o governo americano. Por quê? Se as pessoas perdem confiança no Bitcoin e migram para o padrão de ouro, o ouro se aprecia e o passivo de dólar descoberto diminui, tá? Além disso, quanto mais tarde as pessoas passarem a confiar no Bitcoin como reserva de valor e forem migrando seu dinheiro para lá, melhor para o dólar, porque teria mais demanda para a reserva de valor em ouro e o dólar manteria sua hegemonia de moeda global, né? Além disso, o SDT e o SDC, eu fiz até um vídeo falando sobre algumas criptomoedas aqui, depois você dá uma olhada lá, que ajuda muito para pensar de uma questão fora do mercado. Mas enfim, o SDC e o SDT, eles fazem o dólar ter uma demanda muito grande pela renda fixa americana.
E isso ajuda, porque o USDC e o USDT é como se fosse o novo petrodólar, porque as pessoas demandam essas moedas para fazer negócios internacionais, para fazer remessas para a família que mora num país que é difícil fazer remessa, só que isso gera demanda em cima do dólar. E quanto mais demanda em cima do dólar tiver, mais confiança tem. Então, a combinação de USDC e USDT sendo muito negociado, com o Bitcoin caindo e com o ouro subindo, é excelente para os Estados Unidos. Então essa teoria da conspiração de que as pessoas acreditam que algumas instituições americanas se alinharam para jogar esse preço do Bitcoin para baixo, faz sentido quando você pensa que isso pode ter sido feito para manter a hegemonia do dólar. Então, a leitura do mercado, segundo alguns especialistas americanos, é essa que eu expliquei para você aqui. Beleza, Alexandre, eu vi que tá rolando uma treta absurda aí, com presença de governo, institucionais, com pressão de venda, pressão de compra aí, ouro e coisa para lá. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber o que eu preciso fazer para me privar disso daí. Cara, se você pensa muito no mundo fiduciário, né, das moedas que tem, que todas as moedas fiduciárias, inclusive eu já expliquei isso em outros vídeos aqui falando de Bitcoin, depois você dá uma olhada lá, eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Inclusive no meu livro eu falo muito de vários investimentos do mundo fiduciário e de Bitcoin. Eu vou deixar o link aqui na descrição, adquira sua cópia, eu tenho certeza que vai gerar muito valor para você, beleza? Beleza, Alexandre, eu quero saber o que eu posso fazer para me privar de tomar ferro nos meus investimentos. Vamos lá. Se você acredita muito no fundo imobiliário, se você acredita muito nesse mundo fiduciário, de todas as moedas fiduciárias, todas elas estão derretendo, porque a inflação vai comendo poder de compra, isso é natural, todo mundo já sabe disso. Se você acredita muito, uma exposição a dólar faz sentido para você. É como se fosse um barco salva-vida para você se poupar da perda de valor de todas as outras moedas e se expor a um mercado que ainda faz de tudo para se manter efetivo no mundo como um todo, beleza? Agora, se você já entende como que funciona o Bitcoin e quer uma salvação que seja atemporal e que não tenha uma nação por trás, exponha parte do seu patrimônio a Bitcoin, tá? Pô, Alexandre, mas eu tenho medo. Faz de pouco em pouco, estuda um pouco mais, compra de pouco em pouco, compra R$100 por mês, 200, R$1.000 por mês, depende de quanto patrimônio você tem. Mas esses dois itens, dependendo de qual mundo você confia mais, eu entendo que seria um bote salva-vida para você preservar seu valor ao longo do tempo. Na minha humilde opinião pessoal, eu confio mais no Bitcoin, mas gosto é igual cotovelo, cada um tem o seu, cada um sabe o que faz com o seu, né? E me diz você aí, se você fosse escolher entre Bitcoin e dólar, o que você escolheria para preservar valor ao longo do tempo? Me diz aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, cara, se inscreve aqui no canal. Ajuda muito a gente a chegar a mais pessoas, a chegar e ajudar mais pessoas nessa parte de investimento, beleza? Agora vai assistir o seu outro vídeo aqui que eu tenho certeza que vai gerar valor para você. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.